no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Eu sou o Rafael Campos e hoje nós vamos falar sobre o FGTS. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Lucas Santos, que é advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, Dr. Lucas. Boa noite, Rafael. É com satisfação que nós recebemos esse convite para estarmos aqui hoje abordando um pouco sobre o tema do FGTS. Como você disse, meu nome é Lucas, sou sócio fundador do escritório Araújo Santos Sociedade de Advogados. Nós já trabalhamos em São João del Rei há 5 anos e até gostaria de parabenizar até esta emissora por a iniciativa de ter um programa desse no ar, ainda mais nos dias atuais, que temos muita informação e pouca formação. Por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas entram em sites de pesquisa, digita lá um determinado assunto, encontram vários sites e muitas vezes tem bastante informação boa, mas também tem aquelas informações equivocadas. Então, um programa como este é muito bom para que as pessoas tenham um operador do direito aqui tratando sobre determinados assuntos. Trazendo as dúvidas e esclarecendo, né, doutor? Isso, a gente busca, procura fazer isso, né? Bom, o prazer é nosso em receber o senhor aqui, Prazer é todo meu. especialmente para falar desse tema, que é um tema que eu acredito que seja do interesse de muita gente que está nos assistindo, que é o FGTS. E só aproveitando a oportunidade que o senhor deu, é mais uma dos incentivos que a TV Campos de Minas faz, cumprindo o seu papel social, que é levar o melhor para o nosso telespectador, que é alguém que a gente tem muita consideração e é muito especial. Bom, mas iniciando essa nossa conversa, doutor Lucas, muita gente já sabe o que é, mas eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o FGTS. Antes mesmo de responder a sua pergunta e explicar, gostaria até mesmo de passar aos telespectadores que nós, profissionais do Escritório Araújo Santos Sociedade de Advogados, até o que o jurista o William Douglas costuma chamar, a gente adota a teoria das 5 mulheres. O que seria isso? Primeiro, a gente analisa a legislação, a doutrina, a jurisprudência, a justiça e também a senhora sua mãe. O que seria, então, a legislação é a lei. Então, até mesmo respeitando ao princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo em virtude da lei. Então, seria isso. O segundo ponto é a doutrina, que a gente precisa, nem toda lei, ela por si só esclarece. Então, a gente precisa de doutrinadores que passam tempo ali se debruçando e analisando as questões, então enriquecendo o conhecimento não só dos profissionais, até mesmo das pessoas que buscam esses livros. Mas só que não adianta só a legislação e a doutrina. A gente também precisa da jurisprudência. O que seria a jurisprudência? Seriam as decisões dos tribunais. Que não adianta a gente ter lá uma lei, chegar a ter uma doutrina excelente, excelentes trabalhos, e o tribunal decidir diferentemente. Então, você precisa analisar essas 3 questões. E não só isso, você precisa da justiça. Então, você precisa analisar o que seria essa questão da justiça, analisar os 2 lados. Então, não só o seu lado, mas também o do outro. E o que seria, então, a senhora sua mãe? Seriam as questões morais, porque muitas vezes a gente se debruça em casos legais, mas que não são morais. Morais, então, exatamente. nós, profissionais do Escritório Araújo Santos, Sociedade de Advogados, nos pautamos por isso. Então, voltando à sua pergunta, o que é o FGTS? Primeiramente, o FGTS ele foi criado em 1966, através da Lei 5.006, e ela veio como uma alternativa à estabilidade e à indenização contida na CLT. Então, funciona como o seguinte, seria um pecúlio do trabalhador. No linguajar popular, é uma poupança com relação ao tempo de serviço do trabalhador. Então, e o que acontece? Assim que foi instituído o Fundo de Garantia em 1966, o trabalhador, por incrível que pareça, ele tinha que optar pelo Fundo de Garantia. Então, ele tinha que fazer uma declaração por escrito, dizendo que queria participar do Fundo de Garantia. Essa questão da obrigatoriedade dele declarar que era optante do Fundo de Garantia só foi terminar em 1988,
com a promulgação da Constituição Federal. Aí, com isso, terminou essa questão da declaração por escrito do trabalhador. Com isso, vem, então, o advento da Lei 9.036 de 1990, que regulamenta hoje o Fundo de Garantia. Ou seja, como o senhor muito bem explicou, é uma poupancinha mesmo, né? Isso. Que vai sendo juntada para garantir aquele tempo de serviço. Mesmo porque, como o senhor mesmo disse, na época o trabalhador atingia estabilidade depois de 10 anos no emprego, não é isso? Justamente, é o que estabelecia a CLT. Então, como alternativa a esse período de estabilidade, foi criado o Fundo de Garantia para, justamente no caso de certas situações que mais adiante vamos tratar, serviria como esse fundo, essa poupancinha, digamos assim. Um seguro, Isso, né? Um seguro. Isso. Mas essa estabilidade não está em vigor mais não, né, doutor? Não. Já passou. Bom, agora, doutor Lucas, qualquer pessoa pode contribuir para o FGTS? O FGTS, ele obrigatoriamente, o empregador tem que pagar todo dia 7, todo dia 7º dia útil, lembrando ao empregador que se o 7º dia útil der no final de semana, ele tem que depositar um dia antes, senão ele vai pagar a multa. Então, todo empregador tem que depositar o fundo de garantia, que é nada mais que 8% da remuneração do empregado. E quem seria esse empregador? O empregador é a pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. Pessoa física é aquela pessoa que, por exemplo, você em casa, que contrata um pedreiro e aí tem que assinar a carteira e depositar o FGTS dele. A pessoa jurídica de direito privado é aquele posto de gasolina, é a loja de roupa, é o supermercado, é o açougue. E a pessoa jurídica de direito público seria, no caso, igual à Caixa Econômica Federal. Correio também? O Correio, né? justamente. Um exemplo. Bom, agora, doutor Lucas, o senhor está falando dessa questão, definiu o empregador, quem é essa pessoa que paga ou que faz essa contribuição do FGTS. Agora, é todo empregado que vai receber essa colaboração ou são determinadas classes apenas? Não, a própria legislação, a Lei 9.036 de 90, ela esclarece o seguinte. Por exemplo, o autônomo, ele não tem direito ao fundo de garantia. Também o servidor público não tem direito ao fundo de garantia. Há uma certa ressalva justamente até com uma decisão recente do STF com relação ao contratado a título precário. Então, a exemplo, é aquele que foi contratado pela Lei 100, que foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, a decisão do próprio STF que essa pessoa que foi contratada pela Lei 100, ela pode reivindicar o FGTS. Ou seja, então tem uma distinção, né? Se eu for, por exemplo, um representante comercial autônomo, eu não vou poder contribuir para o FGTS. Não. O autônomo não. A própria lei ela é clara nesse sentido. Vem até uma simples leitura, você consegue identificar que o autônomo não faz jus ao FGTS. Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e se você tem dúvidas sobre esse tema FGTS, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto para o celular 9972-1640. Lembrando que também recebemos mensagem pelo WhatsApp nesse mesmo número, 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.